servos que vão te louvar, o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Nos alimenta com o maná do céu, Pai. Salva almas para o teu reino. Sim, Senhor, pois nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Vamos adorar a Deus com o hino de número 235. Hino 235 da nossa harpa cristã. Mas abra sua boca, glorifique, louve a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma devera do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. A igreja, bem bonito. Bem forte para Jesus. Isso mesmo. Prado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Quem tem essa certeza, diga glória a Deus. Aleluia. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o teu tesouro, o nosso tesouro, até o dia final. Amém? Vamos ainda entoar o hino que fala sobre um povo forte. É isso que nós somos. Não em nós mesmos, mas é Ele que nos torna fortes para fazer a obra do Senhor. Hino de número 340 da nossa harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vais. Podes tu também dizer, sou um dos tais,
um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. Agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão dos céus. É Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Pode então, sou um do... Aleluia! A igreja agora, bem bonito. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Olha, igreja, esse hino, ele é lindo. Por quê? Porque você está se apresentando diante de Deus. Será que você pode dizer isso? Eu sou um dos tais. Aleluia! Nosso copastor pede que nós cantemos mais um hino para a glória de Deus. Quem está passando por dificuldade aqui? Quase todo mundo, né? Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Mas o hino 509, que nós vamos cantar agora, vai te ajudar a atravessar as dificuldades. Se você cantar esse hino com fé, com dedicação, com espírito de louvor a Deus, quando você chegar em casa, você vai ter novidade. Tu crê nisso? Eu creio. Vamos atravessar o Jordão agora. Amém, igreja? Hino 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos nos céus, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tanto como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será!
tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. A igreja bem bonito. Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Acabamos de atravessar o Jordão, viu? Estamos chegando na terra prometida. Glória a Deus. Meus amados irmãos, se encontra conosco nosso co-pastor, né? E com ele está toda a direção do trabalho em nome de Jesus. O mesmo autoriza a campanha evangelizadora Adorar ao Senhor através de louvor. Cante comigo. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado. Oi. A SEADEMP, semeadores de Cristo, sauda a igreja com a paz do Senhor. Tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará mais retorno. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei e asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao brinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
graça que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. E a CEADEMP agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir também o conjunto Divino Louvor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Cante comigo. Senhor, mandar poder, Senhor, mandar poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, ó Senhor, mandar poder. Glória a Deus. Sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu.
Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, com autorização do nosso pastor, nosso co-pastor, a comissão vai louvar o nome de Jesus. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele. E somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele. E somente ele não
eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Agradeço a ti, me escolher. Agradeço a ti, me escolher. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não mudará, somente ele não passará. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez em sua presença para aprender a palavra do Senhor. Quero, nesta noite, avisar aos irmãos que nosso pastor, o pastor Francisco Técio, ele não pôde estar conosco e nos incumbiu de dar continuidade ao trabalho do Senhor neste santo lugar. Eu quero convidar a todos os irmãos a ficarem de pé e abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu quero também cumprimentar a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos o versículo de número 17. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6. Todos os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A igreja pode ler bem forte? Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Agora, abra sua Bíblia na carta do apóstolo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Os irmãos acharam? Digam amém. Quero ler com os irmãos os versículos de número 6 e o 7. 6 e o 7 que diz assim. Eu quero ler e gostaria que toda a igreja bem forte repetisse após mim. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Mais forte, guardei a fé.
Muito bem, graças a Deus que nos dá a vitória. O nosso presbítero Anadilson, ele vem dirigir a Deus esta oração, agradecendo pela oportunidade de participarmos da leitura da sua palavra. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Assim oremos. Pai querido e Pai eterno e Pai santo, toda a honra, meu Pai, e toda a glória para Ti, Senhor. Pai, fizemos santo a palavra, Senhor, e queremos, Pai, te pedir, Senhor, para que o Senhor use, Senhor, o Teu servo, ó Pai amado, com poder, com autoridade, Senhor. Deus, fala no nosso coração, usa ele, ó Pai amado, em nome de Jesus, e toda a igreja diz, nosso pastor. Cantemos, irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir minha ser diante de mim. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares vão para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, meus amados irmãos, podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir. A Alma Dempe vai louvar ao Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Após a Alma Dempe, nós iremos ouvir uma palavra com o nosso pastor Fábio. Ele está escalado nessa noite, juntamente com o nosso pastor, o pastor Fábio. A Alma Dempe cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Eu não vou sair daqui. Encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse lugar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. 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 Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Inflama esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama. Vem, derrama fogo no altar. Não se apagará. Inflama a minha alma com tua chama. Vem, derrama fogo no altar. Não se apagará. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, quero nesta noite externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade de estar com os amados, para juntos, nesta noite, ouvirmos a doutrina da palavra do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do nosso co-pastor, pastor Edilson, que nos cede a oportunidade na noite deste dia para trazermos uma palavra da parte do Senhor. Eu quero ser bem rápido e objetivo. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Samuel, primeira carta de Samuel, capítulo de número 16, num texto bastante conhecido da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 5,
que diz assim: ele respondeu: sim, venho para oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele, santificando a Jessé e a seus filhos, convidou-os para o sacrifício. Queridos, a palavra de Deus nos mostra e nos narra umas histórias que são impactantes na nossa vida. Se observarmos esse texto sagrado, a gente vai voltar um pouco para o capítulo de número 15 do livro a qual nós lemos, e você vai ver que diante daquilo que Saul havia feito contra Deus, contra os olhos de Deus, Deus o rejeitou. No capítulo de número 16, Deus manda que Samuel vá na casa de Jessé, o belemita, porque no meio dos seus filhos, ali o Senhor, ele tinha um rei que ia levantar sobre Israel. E diz a Bíblia que quando ele chegou na cidade, os anciões da cidade, é o texto quem diz, tremendo, chegaram com medo diante de Jessé, porque sabiam que era um sacerdote do Senhor, e eles vêm ao encontro e perguntam: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar. E aí a Bíblia diz que ele se dirige à casa de Jessé, e o texto é bem claro quando diz que ele os santifica, e logo após santificar, ele começa a pedir que Jessé passe seus filhos diante dele, porque no meio dos seus filhos Deus havia escolhido um que seria rei sobre Israel, que deveria ser ungido naquele dia. Observando esse texto, amados em Cristo Jesus, eu comecei a entender que existe algumas coisas que Deus faz e a gente, se passar lendo rápido, a gente não vai entender. E a Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar naquilo que eu estou lendo. Quando eu parei um pouco nesse texto, eu comecei a observar que quando ele chega na casa de Jessé, ele santifica a Jessé e aos seus filhos. A palavra santificar significa separado ou separar. Deus estava dizendo: a você e aos seus filhos que estão diante de mim, eu estou separando. Só que Deus havia dito ao profeta que tinha alguém na casa que era para ser ungido a rei. E ele pergunta a Jessé mais uma vez: acabaram-se os mancebos? Ele se lembra de Davi e diz assim: ainda tem um que está tomando conta das ovelhas. Quando ele fala isso, observe que o texto vai dizer que Samuel diz assim: ninguém senta na mesa enquanto ele aqui não chegar. Era Deus dizendo ao coração dele: o ungido é aquele, esses daqui eu separei, mas a unção está sobre aquele. Quem Deus separa da maneira que ele faz, da maneira que ele prepara. E não adianta colocar ninguém na frente, não adianta vir ninguém tentando tomar o lugar, porque daquele lugar que Deus separou, vai ser separado para a glória do nome de Jesus. Então eu observo que tem pessoas que são separadas, mas querem estar no lugar de ungido. Outros são ungidos, mas nunca têm uma atitude daqueles que são separados. Por exemplo, alguns separados querem mandar, querem ditar ordem, enquanto o ungido, ele vem por debaixo, porque ele sabe, aleluia, o compromisso que Deus tem com ele, e aonde ele chegar e botar a planta do seu pé, Deus, por sua vez, vai colocar a mão com ele e vai pisar com ele naquele lugar. Agora escuta bem, quando isso aconteceu, até então, o texto vai dizer que o menino volta a tomar conta das ovelhas, e no capítulo de número 17 desse texto, a Bíblia vai narrar dizendo que o seu pai, quando os seus irmãos estão na guerra contra Golias, o seu pai chega para ele e diz assim: pega esta marmita aqui
e vai levar para os teus irmãos que estão na guerra. A diferença está aí, em quem é separado e quem é ungido. Davi pegou a marmitinha com muita simplicidade, sabendo que era rei de Israel, porque foi ungido pelo homem de Deus, a mandado de Deus, mas não perdeu a sua identidade de quem é humilde, aleluia. Davi pega a marmita e vai direcionando aos seus irmãos e vai fazer o que o seu pai mandou, aleluia. Ele não empinou o nariz, ele não disse, agora eu sou rei, é meus irmãos que têm que me servir, não eu servir a ele. Ele tem o Espírito de Deus e sabe que a humildade precede a honra daquele que faz a vontade de Deus. E o texto vai narrar, se nós começarmos a andar um pouco na palavra, a gente vai entender que todo aquele que é ungido por Deus, ele é perseguido. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga assim, todo aquele que Deus unge. Não, mais forte, diga, todo aquele que Deus unge pode se preparar, porque você vai ser perseguido. Enquanto Saul ainda estava pousudo no trono de Israel, pensando que Deus ainda estava com ele, Deus começava a aparecer na vida de Davi. E quando Davi começou, o seu nome a cair em evidência, porque eu estava conversando com o pastor Elias aqui, e estava dizendo, por causa de um coro, que as irmãs que era canela de fogo lá do reinado começaram a cantar, Saul cresceu uma ira no seu coração contra Davi, quando ela cantou que Saul havia matado 10.000, mas Davi havia matado milhares. E isso cresceu no coração de Saul, uma inveja, uma raiva, um problema muito sério contra Davi. Mas por que isso? É porque a unção que estava na vida de Davi fazia diferença, aleluia. Eu vou repetir para você da glória, a unção que estava na vida de Davi, aleluia, fazia diferença. E quando alguém tem unção, tem Deus na vida e Deus aparece, alguém se incomoda com você, porque Deus é Deus em sua vida. Quando isso aconteceu, Saul, e desesperadamente, com raiva, tentou diversas vezes matar Davi. E segundo a história diz que por 21 vezes Saul tentou matar Davi. Davi se escondeu, Davi saiu, porque tem momento que a gente precisa se esconder, tem momento que a gente precisa sair de cena, para que aquele que não gosta de nós, ele comece a ver que a gente não está mais em cena, mas Deus ainda continua com você, Deus ainda continua trabalhando. É momento muitas vezes da gente sair de cena, para começar Deus a agir na nossa vida. Quando isso acontece, Saul está irado e caça Davi por todos os cantos. E observe que, olhando o texto sagrado, a gente vai entender que por que tanta ira no coração de Saul? Por que tanta raiva no coração de Saul? Mas por que cresce essa contenda no coração de Saul contra Davi? É porque Saul, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 49, quando Jacó abençoou os seus filhos, ele disse assim: e tu, Benjamim, será como um lobo, aleluia, que de manhã pegará a sua presa e à tarde você vai devorá-la, aleluia. Saul nasceu na tribo de Benjamim, era por isso que Saul, ele se comportava como um lobo. Por quê? Porque o lobo fazia o seguinte: o lobo, ele comanda a alcateia, e ele manda a alcateia atacar e prender a presa, tá? Encurralar a presa. No final, quando a presa não tem por onde sair, o lobo vai e dá a sua botada final, e o mérito é dele. Saul, quantas vezes teve a oportunidade de ir até Davi, mas ele não ia. Ele mandava o seu exército e dizia: traga Davi aqui, porque eu quero matá-lo na frente de vocês. Mas ele não ia atrás de Davi. Sabe por quê? O seu instinto, o seu sangue, a sua vida da própria, vamos dizer assim, do próprio meio que ele saiu, da tribo de Benjamim, a sua bandeira era representada como um lobo. Então ele agia, diga comigo, ele agia como um lobo. Ele queria pegar Davi com muita ira como lobo, porém ele se esqueceu que Davi também nasceu numa tribo, aleluia. E a minha Bíblia diz que Jesus, aleluia, é o leão da
tribo de Judá, aleluia. E Davi nasceu na tribo de Judá. Davi nasceu na tribo daquele que é o leão. Escuta bem, toda vez que a alcateia e os lobos procurarem te destruir, sempre haverá o leão da tribo de Judá para te defender, para colocar a mão em você e dizer: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, aqui quem manda sou eu. Aleluia, glória a Deus. E Davi teve toda a sua trajetória, tudo aquilo que Davi tinha que cumprir, Davi cumpriu, porque o leão estava com ele. Diga: o leão estava com ele. Eu quero profetizar nesta noite. Sabe por que o diabo não acabou com a tua família? É porque o leão da tribo de Judá toma conta dela. Sabe por que você não morreu ainda? É porque o leão da tribo de Judá, ele está com a mão estendida sobre você. Pela vontade de alguém já ter pegado na asa do caixão e levado para o cemitério com pressa. Mas o leão, ele está sempre na frente dizendo: aqui não, aqui é minha, aqui é meu, aqui é minha, aqui é meu, aqui é meu. Quem é da tribo de Judá? Quem é? Quem é da tribo de Judá? Quem te defende? Diga: quem te defende é Ele, Jesus. Ele não pôs limite no mar, até aqui e não. Ele pôs limite na tua vida. Alguém chega com aquela raiva, aquela ira, se mordendo todo, e quando se bate com eles, não dá para passar. Por quê? Porque o leão deu a ordem que é até aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, neste momento o pastor autoriza as crianças a estarem louvando a Deus com um de seus hinos. E com este hino estaremos contribuindo com os nossos santos dízimos e com as nossas santas ofertas para a casa do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Romanos, capítulo de número 8, e o versículo 31 e o 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Queridos irmãos, servimos a um Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Ele assim o entregou para nos dar a vida eterna. E que possamos então, meus irmãos, neste momento, assim como aquela viúva, que possamos ofertar o nosso melhor para Deus. Que possamos neste momento, assim, dar o melhor para Deus, porque Deus, Ele nos deu o melhor para nos garantir a vida eterna. Que possamos assim estar contribuindo neste momento para o crescimento do reino de Deus. Que você possa, com alegria, saber que está investindo naquilo que Deus assim confiou a nós nesta noite. Vamos orar, agradecer a Ele por este momento a qual estaremos contribuindo com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Oremos. Soberano e eterno Deus, queremos nesta noite te agradecer por tudo que assim o Senhor nos tem concedido, Pai. Que possamos neste momento, com uma alegria em nossos corações, estar contribuindo para o crescimento do Teu reino. Pai eterno, Deus bendito, nos abençoa em tudo para a glória e louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. As crianças. O grupo infantil. Filho dos vales, salve da igreja com a paz do Senhor.
refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz não chegará. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Oh, oh, oh. O grupo infantil Lírio dos Vales agradece. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, gostaríamos de lembrar também aos irmãos que ainda não fizeram a sua contribuição para a obra de missões, que assim possam estar procurando a nossa irmã Gorete, tá certo? Para assim fazer a sua contribuição de R$10. Estamos no dia 29 de janeiro, ainda dá tempo de quem não contribuiu, contribuir, tá certo? Se você fez o propósito com Deus, que você possa assim estar procurando a nossa irmã Gorete. E se quando chegar em fevereiro, você não tiver contribuído em janeiro, você contribui em janeiro e contribui também o de fevereiro. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, tá certo?
vamos estar orando. Logo após a oração, Vasos Preciosos também vai estar adorando a Deus com um de seus hinos. Oremos. Querido e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento a qual nós adoramos a Ti, ó Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que o Senhor possa assim estar conduzindo o nosso pastor, para que assim possa estar empregando naquilo que for preciso para assim o crescimento da Tua igreja aqui na terra. Pai bendito, Deus eterno, abençoa e direciona, Pai, esses recursos para o crescimento do Teu reino. Deus Todo-Poderoso, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se o brilho dos olhos se foi, se o sol no horizonte apagou, se todos os amigos partiram, somente a tristeza ficou. Se tudo que faz não dá certo, se está difícil prosperar, a vida parece um deserto imenso para atravessar. Chame o homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, pode ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar e glorificar, para ele trabalhar. Chame um homem que um dia fez brilhar os olhos de Bartimeu, que encheu a casa de alegria, de um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos e ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré, e sobre a tua fé é que ele pode trabalhar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, é só ele chamar. Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco o alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só ele chamar. Então chame por ele, coração entristecido, volta a
Glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome maravilhoso de Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de pedir neste momento que todos os irmãos que estão conosco aqui nesta noite, que ficassem de pé. Todos os irmãos homens, todos os varões. Onde é que está aí os varões? Vamos lá. Ainda falta alguém? Os varões. Cadê os varões? Ainda tem varão aí sentado, viu? Os varões. Vamos lá. Os varões. Queridos irmãos, nosso pastor, ele, direcionado por Deus, ele está assim formando um grupo de varões para se começar a fazer um trabalho aqui na igreja, onde teremos um momento de oração, de estudo da palavra no decorrer da semana. E também, em alguns trabalhos, alguns cultos, os varões, eles estarem também cantando e também atendendo algumas escalas, algumas orientações também da nossa direção. Neste momento, você que está de pé, gostaria de convidar todos vocês, venham até aqui, vamos ficar aqui, vamos também estar louvando um hino em nome de Jesus. Todos vocês, venham para cá, venham, e assim estaremos adorando a Deus também, com um hino nesta noite, em nome de Jesus. Olha aí, o exército de Deus, o exército de homens, a qual Deus ele tem levantado. Já tem. Para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Os varões, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Sou propriedade de Deus, estou protegido. E nenhuma seta do inimigo tem poder sobre mim. Declaro para o mundo, então ora sou comprometido. Tornei-me herdeiro de um reino que há de vir. Está descansado. Qualquer tipo de acordo é código de honra, e disso não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito, não vendo, não troco, não dou. Um rio da vida, a cidade santa. O meu novo nome é você chamado, e nada se compara ao que lá vou ter. Um corpo transformado, cheio de poder, semelhante a Deus, ali eu serei. Está descartado qualquer tipo de acordo, é código de honra, e disso não abro mão. Pois Deus me amou primeiro. A minha herança está dito, não vendo, não troco, não dou.
cidade santa. O meu novo nome a você chamado, e nada se compara ao que lá vou ter. Um corpo transformado, cheio de poder, semelhante a Deus, ali eu serei. Está descartado qualquer tipo de acordo, é código de honra, e nisso não há mão. Mas Deus me amou, minha amor também. A minha herança está aqui. Não vendo, não troco, não dou. Não vendo, não troco, não dou. Não vendo, não troco, não dou. Que Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por não ter ensaiado, né? Até que saiu bem, não é? Muito bem, meus queridos irmãos, chegou o momento de nós refletirmos na palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus pela grande oportunidade que Ele nos concede de nesta noite poder estar ouvindo e trazendo uma mensagem da palavra de Deus para os corações da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao nosso pastor Francisco Tércio por mais uma vez, pela confiança que tem dado a nós de estar aqui, dando continuidade ao trabalho do Senhor. Agradecer a todos os obreiros, né, que estão conosco nessa noite, os dirigentes das congregações aqui da área 2, o presbítero Rodrigo Félix, fica de pé, presbítero Rodrigo Félix, que dirige ali congregação de Jardim Piedade 2. Tem alguns irmãos de Jardim Piedade 2, fique de pé aí, por favor. Aí uns irmãos que veio nesta noite, Deus abençoe. Presbítero Jairton, que está ali em Jardim Copacabana. Os irmãos de Jardim Copacabana, tem alguém? Olha aí, muito bem, Deus abençoe. Deixa eu ver mais. Não, Cajueiro Seco não está, né? E nem Jardim 3. Mas tem irmãos de Cajueiro Seco aqui? Tem não, né? Jardim 3. Muito bem. Então, Deus abençoe a todos os irmãos. Muito bem, os obreiros de Cajueiro Seco estão aí, ó. Os 3 presbíteros ali congregam em Cajueiro Seco. Deus abençoe a vida dos obreiros. Os demais, o irmão que são daqui, do Templo Central. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para nós juntos refletirmos na palavra de Deus, naquilo que Deus tem proposto ao nosso coração. Quero saudar todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos também que estão conosco através da 88.1 Rádio Novas de Paz de Pernambuco. Deus abençoe também. E nesta noite queremos refletir com os irmãos nesse texto da palavra de Deus, palavras do nosso querido apóstolo Paulo. E Deus, Ele falou ao meu coração a respeito deste versículo há alguns dias. Nós falamos sobre esse assunto ali em Jardim Copacabana, na sexta-feira, né, passada. E por onde nós passarmos nas congregações da área 2, estaremos trazendo uma mensagem da parte de Deus, querendo alcançar todas as congregações da área 2 com a mesma mensagem. Aqui no Templo Central, sempre quem traz a mensagem é o nosso pastor Francisco Tércio. E nós estamos aqui nesta noite e queremos falar também sobre isso. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo com o propósito de corrigir os cristãos da Galácia que estavam sendo influenciados por falsos mestres e judaizantes. Queremos informar para os irmãos que a Galácia, ela não era uma cidade, era uma região
onde estavam várias cidades, não é? Os irmãos aí estão querendo saber onde está o texto, os irmãos que não estavam aqui na hora da leitura. É no livro de Gálatas, capítulo 6 e o 17. Gálatas, capítulo 6 e o 17. Então, como falávamos, a Galácia era uma região onde havia várias cidades. Então, a carta, a mensagem do apóstolo Paulo aos Gálatas não foi para uma cidade, e sim para uma região de várias cidades. E a mensagem do apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos, ela continua falando ao coração da igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela tem soado a voz do apóstolo Paulo. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes evangelistas do Novo Testamento. Se os irmãos observarem, a maioria das mensagens pregadas na igreja, a maioria das mensagens doutrinárias pregadas na igreja, elas são baseadas justamente nas mensagens do apóstolo Paulo. Então, essa tem um propósito. O apóstolo Paulo, ele queria, na verdade, orientar a igreja a respeito dos falsos mestres. Na época do apóstolo Paulo, vários falsos mestres adentraram a igreja, e muitas das vezes esses falsos mestres, ele provocavam confusão e desvio do povo de Deus dentro da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, você ouve falar de judaizantes, mas às vezes nós não sabemos quem são os judaizantes do tempo da Bíblia. Não eram judeus. Judaizantes eram pessoas que não eram de Israel, que se converteram ao judaísmo e logo após se converteram ao cristianismo. E eles, na verdade, eles formavam grupos querendo que a igreja fizesse cerimônias judaicas, mesmo sendo já uma igreja cristã. E o apóstolo Paulo, ele se levanta para orientar a igreja a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas para defender o seu apostolado. De vez em quando o apóstolo Paulo, ele tinha que defender os seus apostolados, porque esses falsos mestres que se introduziram dentro da igreja, eles trabalhavam para tirar a autoridade pastoral do apóstolo Paulo, colocando em descredibilidade a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de vez em quando, ele tinha que se levantar para tentar defender o seu apostolado. Isso indica dizer que por mais que você como cristão, que por mais como nós como os cristãos que somos e líderes na igreja do Senhor, por mais que a gente se esforce para fazer o melhor, para falar a verdade da palavra de Deus, mesmo assim se levantarão pessoas que se farão oposição. Então, na vida cristã, a vida cristã, ela não é uma vida fácil. Ela é uma vida em que sempre vai se levantar vários obstáculos para tentar nos deter e nos fazer parar. O apóstolo Paulo, ao escrever Gálatas 6,17, revela o peso do seu compromisso com o Evangelho. E o peso do compromisso do Evangelho de Cristo, ele começa agora a querer demonstrar através das marcas. Observe que o texto que nós lemos, ele diz agora: desde agora ninguém me inquiete. A palavra inquietar aqui, ou inquieta, em outra versão, fala sobre molestação. Em outro texto diz: ninguém me moleste. E então, o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida de constante perseguição, de constante defesa, tanto do Evangelho de Cristo, como na defesa do seu apostolado. Então, as marcas de Cristo são
não são apenas, muitas pessoas pensam que quando Paulo ele diz, trago em mim as marcas de Cristo, muitas pessoas pensam que são apenas as cicatrizes físicas que o apóstolo Paulo ele carregava em seu corpo. Mas quando o apóstolo Paulo ele diz, ninguém me inquiete porque trago em meu corpo as marcas de Cristo, ele estava falando de cicatrizes físicas, mas também ele estava falando de cicatrizes na alma e também no espírito. Então a vida cristã, ela muitas vezes nos coloca nessa posição. Quanto mais você se levanta, quanto mais você busca fazer a obra de Deus, quanto mais você luta pela obra de Deus, sempre aparecerão marcas em nossas vidas. Mas as marcas, muitas vezes, que aparecem em nossas vidas, elas servem como testemunha para muitas pessoas. É tão bom a gente conversar com uma pessoa que tem experiência, né? Sim ou não? É muito bom a gente conversar com uma pessoa que tem experiência. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma experiência, a pessoa que passou por um caminho que agora você está passando, ele vai olhar para você, se preocupe não, irmão, porque eu já passei por este caminho, eu sei o que você está passando, e assim como eu venci, você também vai vencer. É por isso que o apóstolo Paulo, no finalzinho da sua carta a Timóteo, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele escreveu para orientar agora o pastor Timóteo a respeito das tribulações da vida cristã. Aí observe que no versículo que nós lemos, no capítulo 4, não é, da segunda carta do apóstolo Paulo, né, ele vai dizer para o apóstolo Paulo, vai dizer para Timóteo, que combati um bom combate. No final, as últimas palavras para Timóteo foi, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo estava dizendo que a vida cristã que ele viveu foi uma vida de intenso combate, mas ele venceu. Ele venceu. E assim como o apóstolo Paulo venceu, assim como Cristo venceu, nós também vamos vencer. Vamos vencer. Então queremos falar nessa noite sobre as marcas de Cristo. As marcas de Cristo como símbolo de identidade e compromisso. O apóstolo Paulo era marcado pela experiência de sofrimento que enfrentou em sua caminhada cristã. Ele foi açoitado, o apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo ele foi preso, o apóstolo Paulo ele foi rejeitado. Veja bem quantas coisas nós falamos. E às vezes na nossa vida cristã nós não queremos enfrentar nada. Nós não queremos enfrentar nenhuma dificuldade. Se for para eu passar por essas dificuldades, quero não. Se for para eu fazer a obra de Deus e passar por isso, quero não. Mesmo que você, meu amado irmão, não faça nada, mas vai acontecer alguma coisa para te marcar. Agora é lógico, quanto mais a gente se levanta, mais pessoas contrárias ao que nós faz, ou o que nós estamos fazendo, vai se levantar. Agora eu gostaria que você analisasse comigo, vale a pena viver uma vida cristã parado, estagnado, sem fazer nada? A vida cristã, ela é uma vida de movimento, uma vida que movimenta, uma vida regida pelo poder do Espírito Santo. E o verdadeiro cristão, ele não pode ficar parado, porque sempre ele vai ouvir a voz de Deus o chamando para fazer a sua obra. É certo que haverá conflitos externos e também conflitos internos. Nós vemos isso na vida de vários homens de Deus. O profeta Jeremias, ele passou por tanto conflito externo, e isso gerou um forte conflito interno, que houve uma vez, ele diz, olha, eu não falarei mais no teu nome. A partir de hoje, eu não falarei mais do teu nome. Mas ele diz que aquela palavra que ele falou foi como um fogo dentro dele. Por quê? Porque Deus agora começou a movimentar dentro de Jeremias, mas ele foi novamente erguido pelo poder do Espírito Santo. Quantas
quantas perseguições não passou o profeta Elias. Hoje eu e a irmã Ivonete estávamos ali no círculo de oração em Cajueiro Seco e falamos sobre isso. Quantos conflitos passou o profeta Elias, ao ponto do profeta Elias, ele fugir e se esconder numa caverna. Mas onde quer que o crente vá, seja na caverna, seja no monte, seja no vale, para onde quer que a gente fugir, Deus vai estar lá. Deus, ele vai estar lá. Observe que ele, dentro de uma caverna, começou um movimento, ele sai da caverna e agora começa a questionar a Deus. E ele olha para Deus e diz: olha, Deus, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e somente eu fiquei. Aí Deus disse: quem foi que disse, Elias, que somente você ficou você? Tem uma quantidade lá em Israel que nunca se prostraram diante de Baal. Meu amado irmão, embora você era escolhido, você não é exclusivo para fazer a obra. Se você não quiser fazer a obra, vai ter sempre alguém que Deus vai levantar para fazer. É bom a gente aproveitar o chamado que Deus tem para a nossa vida e fazer a obra do Senhor, mesmo que isso acarrete perseguições. A gente vê na vida do apóstolo Paulo acontecer isso. A gente vê na segunda carta, eu gostaria que alguém lesse, por favor, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, eu gostaria que você acompanhasse conosco. Quem pode ler, por favor? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que a palavra, o apóstolo Paulo, ele escreveu em sua segunda carta aos Coríntios. Deixa eu ver aqui se eu abro aqui também. Alguém encontrou e pode ler, por favor? 11 e 23. Se ninguém encontrou, eu mesmo vou ler aqui, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. E a partir, eu vou ler aqui, tá certo? A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo fazendo defesa do seu apostolado. Veja o que ele diz a partir do versículo 23. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Ele está dizendo, se vocês se acham que são ministro de Cristo, eu sou ainda mais. Olha bem o que ele diz. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, versículo 23, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, veja o que Paulo passou, em açoites, mais do que todos eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, ou seja, ele foi condenado ao açoite, que era 39 chicotadas, 5 vezes. Quantas vezes ele então foi chicoteado? Observe, se a gente, 200 chicotadas ele levou, menos 4. Então, veja bem, quase 200 chicotadas, por amor do Evangelho de Cristo. Vamos dar continuidade aqui agora. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Aí ele diz agora, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Foi pouco que o Paulo passou? Aí às vezes você por qualquer coisinha quer parar. É assim ou não é? Às vezes, uma carinha feia, a pessoa quer parar. Às vezes, uma besteira, eu não vou mais para a igreja. A gente precisa rever o conceito de vida cristã que nós estamos vivendo.
O conceito de vida cristã, observe o que o apóstolo Paulo, ele diz: 5 vezes levei uma quarentena de chicotadas. Eu acredito, e olha, irmãos, que as chicotadas não era dada com pena não, viu? Era dado para marcar as costas. Então, imagine a gente olhar para as costas do apóstolo Paulo sem camisa. E ele não fez isso porque vivia uma vida de pecado, não. Ele sofreu isso porque ele vivia uma vida de fidelidade a Deus. Eu não sei como irmão fulano suportou isso. Eu não sei como irmã fulana suportou isso. Se fosse comigo, eu não aguentava não. É assim às vezes que a gente diz. Mas a palavra de Deus diz: ser forte, diga comigo, ser forte e corajoso. Deus não deu à sua igreja um espírito de covardia. Ele deu para a sua igreja um espírito de ousadia. Ousadia para fazer a obra. É alguém querendo pisar e você dizendo: mas eu não deixo de fazer a obra. Alguém pode te proibir no lugar, mas Deus abre uma porta. Abre uma porta. Então, meu amado irmão, você não pode desistir. Às vezes qualquer coisinha, vou embora dessa igreja e vou para outra igreja. Mas será que o problema é a igreja? Será que o problema é a igreja ou sou eu? Porque às vezes o problema não é a igreja, o problema sou eu. Então, se eu sou o problema, para onde eu for, o problema vai comigo. Eu tenho que voltar para o meu lugar, para o meu primeiro amor e fazer aquilo que Deus colocou em minhas mãos para fazer. Chegar em casa, você ler com atenção. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Leia a partir do versículo de número 16. Leia, medindo a palavra e a voz do apóstolo Paulo com a sua vida. Ô pastor Edilson, o senhor nunca pensou em desistir na sua vida? Várias vezes. Mas eu sempre dobrava o meu joelho e dobro ainda e digo: Senhor, não permita que eu me afaste da tua vontade 1 centímetro. Eu não quero me afastar da vontade de Deus 1 centímetro, porque com dor ou sem dor, a gente está na vontade de Deus, é o melhor lugar para nós estarmos. Porque a gente sabe que está na vontade de Deus. Vamos dar continuidade aqui. Então, vencendo os obstáculos, não é? Essas marcas que Paulo fala, e o que ele fala aqui no versículo 23 ao 27 do capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, essas marcas, longe de serem motivos de vergonha. O que você passa por amor a Cristo não é motivo para você sentir vergonha. Sabe por quê? Porque às vezes você é oprimido, mas alguém vai dizer: fulano de tal é exemplo para a minha vida. Quando você passa de cabeça erguida, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu vou passar porque irmão fulano passou. Você passa agora a fazer parte da vida da pessoa que acompanha. Então, meus amados irmãos, carregar as marcas de Cristo significa viver uma vida comprometida com os princípios do reino. Diga comigo: carregar as marcas de Cristo significa viver uma vida comprometida com os princípios do reino. Compromisso com os princípios é algo que a gente precisa ter, meus amados irmãos. Compromisso com o reino de Cristo. Tem pessoas que querem viver uma vida cristã sem compromisso, né? Não quer nada, não quer obedecer nada. Eu não vou me batizar porque eu não quero compromisso, não quero ninguém mandando na minha vida. A vida cristã não é assim. A vida cristã é a vida de obediência.
de obediência aos princípios do reino. É aqui que está escrito, os princípios do reino. Mesmo diante de oposições, aqui, assim como Paulo, devemos refletir a identidade, manifestar a identidade de Cristo em nossas palavras, ações. E também, o que mais? Atitudes. Os discípulos de Jesus, no livro de Atos, no capítulo 4 e 13, eram reconhecidos como homens que estiveram com Jesus por causa de seu testemunho e de sua coragem. Nenhum crente cristão que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele é medroso. Ele é medroso ou covarde. Não é medroso nem covarde. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, porque isso, porque aquilo, que nada, meu irmão. A gente tem que ter ousadia, a gente procura caminho mais calmo, mas a gente caminha, a gente faz a obra do Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a viver como cartas vivas de Cristo, como testemunhas, pessoas olhando para nós e nós exibindo em nossa vida o fruto do Espírito. Quais são as virtudes do fruto do Espírito que a gente pode exibir para as pessoas? Vamos ver? Gálatas capítulo 5, do 22, como é que diz? Quem pode ler para a gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir mais rápido que os irmãos. Gálatas capítulo 5, 22. Olha bem o que o apóstolo Paulo escreve. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é gozo, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é longanimidade, o fruto do Espírito é benignidade, o fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito, essas duas aqui, é mansidão e temperança. O crente temperante, ele não se precipita nem em ação e nem em voz. Ele antes mede o que vai fazer e o que vai falar, simplesmente com o desejo de agradar a Deus com o que fala e com o que faz. Um crente que tem, meus amados, temperança, ele não se satisfaz em ver um irmão, na verdade, sendo oprimido por ele próprio. Não pode. Porque ele sabe que um crente, quando oprime o outro, precisa entender que está oprimindo a si mesmo. Como assim, pastor Edilson? Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. Somos um corpo, meu irmão. E você deseja amar o seu dedo? Se o seu dedo ficar machucado, você quer que corte e jogue fora porque ele foi machucado? Não, você antes vai cuidar, não é? Vai botar remédio, vai querer a cura. Se o médico disser, vai precisar amputar. Ninguém quer. Por mais ruim que esteja e seja necessário, mas ninguém quer que ampute um órgão do seu corpo. Nós, como cristão e como corpo de Cristo, precisamos desejar o bem-estar um dos outros. O bem-estar um dos outros. Não é eu que digo, não é a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus que nos ensina. Então a gente precisa exercitar o fruto do Espírito para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver essas marcas em nós. E o que essas marcas é os princípios do reino manifestam em nossas vidas. Os obstáculos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou vários obstáculos, mas os obstáculos, diga comigo, os obstáculos que se levantarem na minha vida cristã são ferramentas para moldar a minha vida. A gente nunca pensa no obstáculo como ferramenta para moldar a nossa vida, para transformar, modificar a imagem de nossa vida. A gente nunca pensa. A gente muitas vezes pensa que o obstáculo, muitas vezes é maldição, é porque eu pequei, é porque eu fiz isso. Mas às vezes não é nada disso. Às vezes é, mas muitas vezes não é.
Muitas vezes são situações para a gente aprender a confiar mais na vontade de Deus. São muitas vezes situações para nos fortalecer para fazer a obra de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Os obstáculos são ferramentas de Deus para moldar, para nos moldar. Seguir a Cristo exige renúncia e coragem para enfrentar dificuldades. Servir a Cristo significa renúncia. E o que é renunciar, pastor Edilson? É eu entender que os desejos de Deus estão acima dos meus desejos. É entender que a vontade de Deus está acima de minha vontade. Renunciar é eu avançar, mesmo que aquilo que eu queira eu não vou receber. Mas eu continuo avançando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente observa a vida de José. Muitas pessoas pensam que José chegou onde chegou com facilidade. O caminho que José passou foi um caminho feito por Deus. José estava na casa do seu pai. De repente os seus irmãos o prenderam. De repente ele foi vendido. De repente ele passou pela casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi para a prisão. Os caminhos de José foram esses. Mas a gente nunca vê. E José era jovem. José era um jovem. José é um exemplo para nós. A gente nunca vê na Bíblia o José, ele reclamando. Não vê. A gente sempre vê José, porque a Bíblia, meus irmãos, ela não omite erro de ninguém. Todos os heróis da Bíblia que houveram, a Bíblia mostrou os seus erros. Não significa dizer que José não tinha erro. Mas a gente entende que José, ele buscou uma vida para agradar o nome do Senhor Jesus Cristo. O que José passou na casa de Potifar foi um momento difícil, mas ele preferiu agradar a Deus. Prefira agradar a Deus. Que horas é? Que horas são essas? Agradar a Deus é melhor. Assim como José, cada dificuldade, cada passo que José passou, foi necessário para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida. Tudo aquilo que José passou foi necessário para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de José. Mas José venceu. E como José venceu, se a história dele está aqui, está porque Deus está falando para nós que assim como José venceu as tentações, os momentos difíceis, o momento que ele poderia ter enriquecido dentro da casa do seu Senhor, mas José, ele se portou como verdadeiro crente, como verdadeiro servo de Deus. A palavra de Deus diz que assim como o ouro é refinado no fogo, Deus usa os desafios para nos purificar, aumentar a nossa fé e nos preparar para realizar grandes obras. Eu gostaria que bem rápido alguém abrisse sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Bem rápido alguém aí. Fique de pé e leia os versículos 6 e 7. Como é que diz? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, os versículos de número 6 e 7. Bora lá, gente. Contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro, o ouro perecível,
mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que assim como o ouro é refinado pelo fogo, você é refinado pelos obstáculos que se levantam. Não. Quando o obstáculo ele é permitido por Deus, o crente não morre. Ele se fortalece. As marcas de Cristo são testemunha do poder e da graça de Deus. O apóstolo Paulo entendia que as marcas que carregavam em seu corpo não eram apenas resultado do sofrimento, mas também um testemunho vivo do poder de Deus operando nele. Ele declarou: quando sou fraco, então sou forte. Eu gosto dessa tradução aqui. Olhe bem, quando... a tradução mais aproximada diz: quando estou fraco, aí sou forte. Porque estar é um estado passageiro e ser não é um estado passageiro. Então, o crente que tem relação com Deus, o crente que tem aproximação de Deus, ele pode até passar por momento de fraqueza, mas ele não é fraco. Ele pode passar por momento e vai dizer: Senhor, eu não vou conseguir, eu não tenho forças. Mas de repente Deus renova as suas forças e Ele ergue a sua cabeça e segue em frente. Você não vai perecer. Você não vai perecer. Deus vai renovar as tuas forças. E você vai ver a glória de Deus. Amados irmãos, às vezes a gente passa por aflição tão grande, não é? E às vezes, quando a gente chega de noite, que a gente ora, vai se deitar e entrega a Deus, daqui a pouco Deus dá um sonho. Um sonho que a gente se acorda com um alívio, porque a gente entende que é Deus falando com a gente. Deus fala conosco de várias formas, meu amado irmão. Eu lembro um dia que eu saí de Rio Doce, e na época, a catraca do ônibus era na traseira, tinha uma coisa chamada gaiola, que a gente entrava e ficava lá atrás. E eu me sentei lá atrás e comecei a olhar pela janela, olhando pela janela. Daqui a pouco o ônibus parou ali, numa parada próximo ao cemitério dos ingleses, os irmãos sabem onde é aquilo ali. E eu olhando para um pé de manga, e o pé de manga com várias mangas, eu olhei para uma, e eu olhei aquele talo tão fininho, sustentando aquela manga. E Deus falou para mim: assim como este talo está segurando esta manga, assim é você na minha mão, eu estou te sustentando. E eu olhando para ali, daqui a pouco, comecei a sentir a graça de Deus dentro de mim, aquilo foi movendo dentro de mim, e eu, já estourando para falar em línguas estranhas, fui me segurando, daqui a pouco os olhos começaram a cair lágrimas, e o cobrador olhou para mim e disse: moço, o senhor está bem? Eu disse: eu estou tão bem, meu filho. Eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo aqui agora. Ninguém entende o poder de Deus na vida do crente, a não ser o próprio crente. Ninguém entende o que Deus faz em tua vida, a não ser você mesmo. Ao invés de questionar, busque a Deus, dobre os teus joelhos, ora a Deus e comece a perguntar a Deus: meu Deus, o que é que tu queres para a minha vida? E Deus ainda fala com crente, meu irmão? Fala. Deus fala ao coração, Deus fala através de sonho, Deus fala através de alguma coisa que você vê. Deus continua falando conosco, meus irmãos. Então, as marcas de Cristo, eu quero concluir porque já são 9 horas, tem algumas coisas ainda para falar, mas não dá tempo, né? Então, eu quero concluir dizendo que a carregar as marcas de Cristo significa viver uma vida de entrega, viver uma vida de compromisso e perseverança,
Os obstáculos que enfrentamos ao longo do caminho são oportunidade para demonstrar a nossa fé e dependência de Deus. Assim como Paulo, podemos nos gloriar em nossas marcas, sabendo que elas revelam o nosso amor e fidelidade ao Senhor. Você quer mais? As marcas que você enfrenta, as perseguições que você pode enfrentar, isso revelam, na verdade, o nosso amor. Você é perseguido porque você ama. E você é perseguido porque Deus ama você também. As pessoas querem tentar te derrubar porque Deus te ama e você ama também. Então, não pare não. Eu quero concluir pedindo para você dizer assim para o irmão que está do seu lado: não pare não. Sabe por que você não pode parar? Sabe por que você não pode parar? Porque Jesus, eu vou mudar, Jesus não, o teu mestre está chegando. O Senhor desta casa está chegando. E Ele já está com os galardões preparados para mim e para você. Então pare agora não. Estamos chegando no final. Tem muito crente que já não crê nisso não. Tem crente até que não crê mais no arrebatamento. Mas diga assim: eu creio. Está chegando o final. Jesus está vindo para me buscar. Então que Deus abençoe a vida de cada irmão. Que Deus abençoe a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por favor. Não? Muito bem, meus amados irmãos, queremos agradecer a Deus e agradecer a presença de cada um dos irmãos e lembrar os irmãos que sábado será o nosso culto de quê? Santa Ceia, será a nossa Santa Ceia, que nós possamos estar aqui, todos os órgãos formados aí, não falte ninguém, para junto a gente glorificar o nome do Senhor. Os dirigentes de congregação, trabalhe a sua congregação para trazer para o culto de Santa Ceia. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos orar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu quero convidar o presbítero Sérgio para orar. Tem algum outro aviso, irmãos? A jovem Emily está aí? É Emily, é? É aniversariando, é? Queremos convidar a jovem Emily para receber a oração, agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é Emily? Ah, sim. Cadê os pais dela? Está aí? Pode acompanhar os pais da irmã Emily. O nosso presbítero Sérgio, ele vai agradecer por este momento. Amém? Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Assim oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, meu Pai, por essa palavra maravilhosa, também pela palavra do nosso pastor também, Fábio, que falou aos nossos corações através do Espírito Santo. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse pão quentinho do céu. Vou sair daqui e eu creio que a Tua igreja também vai sair glorificando o Teu nome e satisfeita com tudo que foi realizado nesta noite aqui. Quero Te apresentar cada um, que leve cada um em paz para seus lares, dê livramento no caminho, uma noite de sono reparador. Abençoa também nosso pastor Técio, todos os pastores dessa igreja, os ministros. Enfim, Senhor, leva-nos em paz, dá uma noite de sono, de paz. Também quero apresentar a aniversariante desta noite, estenda as tuas mãos sobre ela, suprindo a sua necessidade, dando graça, sabedoria e entendimento. Ajuda-nos em tudo, Pai, eu te peço e te agradeço, tudo isso e muito mais, em nome de Jesus. Amém. Salmo 4 e 8. Muito bem, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.
indicativo de frequência. Esta é a ZYR 703, rádio 88,1, 88,1 MHz. Uma emissora da Fundação Barão de Penedo, São Lourenço da Mata, Pernambuco. Novas de Paz. Olá, queridos ouvintes. Queremos convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal Novas de Paz Oficial no YouTube. Lá você encontrará conteúdo exclusivo, transmissões ao vivo e muito mais para fortalecer a sua fé e manter-se conectado conosco. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber todas as notificações. Junte-se a nós no nosso canal Novas de Paz Oficial no YouTube e continue desfrutando da mensagem de paz e esperança. Aguardamos você lá. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no FIES? A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria como uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use a sua nota do Enem no FIES para financiar